Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Nós que temos estudado a carta de Pedro, ainda não chegamos neste versículo, mas em breve chegaremos. Mas hoje nós vamos encerrar nossa série, A Glória da Cruz de Cristo, com este versículo preciosíssimo. Nos diz assim a palavra, acompanhe comigo a leitura: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Repita comigo só a primeira parte, até a palavra pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Oremos. Bendito Senhor Jesus, agora que separamos para ouvir a Tua palavra que está aqui na Bíblia, que é a Bíblia, e que nós agora a lemos, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, o entendimento, a iluminação do Senhor sobre as nossas mentes, para que possamos servir ao Senhor da forma que agrada ao Senhor e glorificar o nome do Senhor, pois o Senhor nos amou grandemente. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, assim nós pedimos a Ti, para a glória do Senhor. Amém. Amém. O pastor John Piper conta para nós sobre uma história de um campo de concentração, onde várias pessoas estavam trabalhando duramente. E ali o capataz, a pessoa que ficava encarregada deles, teve um momento em que ele achou que as pás, as ferramentas que os empregados usavam, estavam faltando uma. E ele então pergunta para aquela, põe eles em fila e começa a ameaçá-los, dizendo: eu vou atirar no primeiro que não me falar, se alguém não me falar quem foi que sumiu sua ferramenta de trabalho. E ninguém ia à frente. Ele começou a esbofetear, esbravejar, e começou a agredir aquelas pessoas que estavam ali no campo de concentração, os prisioneiros, até que um rapaz deu um passo à frente, e ali aquele moço, muito obrigado, e aquele moço então, aquele capataz, pegou a sua arma e atirou e matou aquele rapaz. Depois que o matou, então todos foram pegar suas ferramentas, e depois que todos pegaram a sua ferramenta, sobrou uma ferramenta. Na verdade, o capataz é que tinha errado na conta, mas aquele rapaz que não devia nada, que não tinha culpa, ele deu um passo à frente para que ele morresse no lugar de outra pessoa que poderia morrer, ou de muitos que poderiam morrer ali. Depois, fazendo a pesquisa, descobriram que ele era um cristão. Um cristão fez isso. Por que os cristãos fazem essas coisas, ou deveriam fazer essas coisas? Porque nós aprendemos, ou devemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele o primeiro a fazer isso por nós. O texto que nos diz aqui que Cristo carregou sobre Ele mesmo, sobre o seu próprio corpo, na cruz, no madeiro, os nossos pecados. Ele assumiu isso. Você não pediu isso.
Você nem sabia disso quando ele já tinha feito isso por você. Ele fez isso por cada um de nós e há um significado cósmico nisso tudo. Deus está em Cristo reconciliando e trabalhando nas nossas vidas e neste mundo. O mundo só não é pior por causa da graça que vem em Cristo Jesus, está operando nesse mundo e na igreja do Senhor. Mas eu quero aqui apresentar algumas razões da cruz de Cristo para nós nesta noite. Por que a cruz teve de existir? Cristo não poderia morrer de outro jeito? Será que não haveria outra forma de Deus nos salvar? Não existia outra forma de sermos salvos, absolutamente nenhuma outra. Porque para sermos salvos, era necessário que alguém sem pecado pagasse a nossa dívida inteiramente e perfeitamente, e fosse alguém que vivesse a mesma situação que nós vivemos, as mesmas condições que nós vivemos, passasse pelas mesmas condições e sofresse até mais que nós, e ainda assim permanecesse fiel a Deus, fazendo aquilo que nós não fazemos, cumprindo inteiramente a vontade de Deus, e não somente isso, que fosse alguém inteiramente aprovado pelo Pai, pois Cristo é esta pessoa, e Ele fez isso. A primeira razão, então, da cruz, é porque Deus é justo. A cruz existiu porque Deus é justo. Deus é justo. Deus, Ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Olha o que nos diz Romanos 8, verso 3. Porquanto Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, como gente pecadora, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus o quê? Na carne o pecado. Olha para você ver, a palavra condenou o que significa. Deus odeia o pecado, e aqui nos diz na versão inglesa, que Deus condenou o pecado na carne. A palavra condenou fez cair o juízo, a ira dele toda sobre o pecado, todo ódio e raiva, ou melhor dizendo, raiva não, todo ódio, toda vingança de Deus, como um Deus justo que é, ele fez cair sobre Cristo Jesus, punindo o nosso pecado em Cristo Jesus. Foi como se tudo aquilo que Deus deveria e faria para nos destruir e para vingar o pecado em nós, para julgar-nos, para condenar-nos, Ele o pôs sobre Jesus Cristo. Cristo, então, carregou na cruz a vingança de Deus. E com isso eu quero já adiantar uma aplicação que nós faremos lá adiante. Preste atenção numa coisa. Se Deus foi capaz de matar o seu próprio filho, porque odeia o pecado em nós, como alguém pode escapar eternamente se rejeitar o Filho de Deus? Se Deus foi capaz de matar o seu próprio filho, vou repetir para você entender, numa cruz, para vingar o pecado nosso, e se o caminho de salvação, como a Bíblia diz, e claramente é só em Jesus, e se alguém rejeita Jesus, o que vai acontecer com essa pessoa, sendo que Deus não poupou o próprio filho dele? Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que levar a salvação nossa tão a sério, irmãos. A nossa vida espiritual tão a sério. Porque Deus não vai poupar um ser humano sequer fora de Cristo. Fora de Cristo Jesus só há vingança,
só há vingança e destruição horrível. Aliás, há duas formas de Deus vingar em nós o pecado, de Deus julgar-nos. A primeira forma é na cruz, e a segunda no inferno. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele estava sofrendo nele ali toda a punição e todo o inferno nosso naquela cruz. Ele estava recebendo todo o julgamento de Deus, toda a condenação de Deus, que era para vir sobre nós e que era todo o nosso inferno, eternamente no inferno, queimando ali no inferno, tudo aquilo ali. Ele estava recebendo na cruz do Calvário. Cristo sofreu amargamente na cruz. Se você procurar na internet, por exemplo, uma avaliação médica do sofrimento de Jesus e ler essa avaliação médica, um doutor fez uma avaliação do sofrimento de Cristo, você vai ter uma noção da dor física dele. Mas a dor física que ele passou foi minúscula em relação à dor emocional, à dor sentimental e, sobretudo, a dor espiritual do inferno todo caindo sobre os seus ombros na cruz, porque a ira de Deus, do próprio Pai, estava derramando sobre o Filho ali. Pergunto para você uma coisa. Se você odeia tanto um pecado, supor que você odeia mentira. Quantos aqui detestam a mentira? Quantos dariam, se seu filho, se você matasse o seu filho para que a mentira nunca mais chegasse perto de você, você daria seu filho para que isso acontecesse? Jamais. É por isso que nós aprendemos que a cruz tem o outro lado. A cruz é a demonstração do grande amor de Deus por nós. Deus nos ama. Olha 1 João, capítulo 4, verso 9 e 10. Você pode seguir por ali e pode anotar. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, para vivermos por meio de Jesus. Nisto consiste o amor. Presta atenção, o mundo fala de amor, você vê demais amor na televisão, amor na internet, tudo mentira, a maior parte delas. Amor verdadeiro é isso aqui. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Na verdade, Romanos vai dizer para nós que nós éramos inimigos de Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como aquele que remove a ira de Deus de sobre os nossos pecados, dos nossos pecados. Então, o amor de Deus é tão grande, isto é demonstrado na cruz, o amor de Deus é tão grande que Ele entrega seu Filho para nos livrar daquilo que é ofensa para com Ele, que nós fazemos para o ofendê-lo. Dessa forma, meus queridos, nós vimos aqui, então, que Deus, Ele na cruz, demonstra que é justo, totalmente justo e totalmente amoroso. Amém? Deus é justo e Deus é amor. Talvez você é do tipo, tenha ouvido muito aí aquelas versões, os cristãos, os chamados cristãos, né, liberais, eles gostam muito de falar do Deus que é amor, mas eles não gostam de falar do Deus que é justiça. Os vingativos, os fariseus, os
legalistas gostam de um Deus julgador, que vai julgar as outras pessoas. E você diz, legalista. Quando você olha para o outro lado está melhor, um Deus que só ama e nunca julga. Pois na cruz não tem essas esquizofrenias, essas loucuras, não tem uma loucura, inclinação para cá nem para lá, um extremismo. Na cruz nós temos as duas coisas juntas. Na cruz, Cristo demonstrou que Deus é justo enquanto Ele é amor, enquanto Ele misericórdia, enquanto Ele bondade. Deus é justo. É nesse momento que nós vimos no Salmo 85, lá no finalzinho, que diz, a justiça e a graça se beijaram. O que quer dizer isso? Que estas eram as coisas mais difíceis, essa é a coisa mais difícil de acontecer. Olha aqui, cada um de vocês aqui, ou tem inclinação, cada um de nós, ou não é? Ou tem inclinação, ou para ser rigoroso, quer as coisas certinhas, ou então, nós temos uma inclinação para quê? Relaxado, não, nada a ver, não, nada a ver. É assim, não é? Você olha para as pessoas, ou ela tem inclinação, nada a ver, isso não tem nada a ver, não, pode também, não, nada a ver. E outros já são o quê? Tudo na risca, certinho. Mas na cruz, nós temos o que é verdadeiramente Deus. Justo e amoroso. Na cruz, nós vimos o amor e a justiça de Deus. Toda vez que você tiver um questionamento, olha aqui, sobre o amor de Deus, para onde você deve olhar? Para a cruz de Cristo. Quando você tiver uma dúvida sobre a justiça de Deus, Deus é justo mesmo? Será que a justiça dele não é sem amor? Você olha para onde? Para a cruz de Cristo. E lá você tem a resposta sobre quem é Deus. Ninguém conhece a Deus sem olhar para o que Cristo fez na cruz. É impossível. É impossível. Esse negócio de dizer, tem muita gente que diz assim, não, eu conheço a Deus demais, Deus me curou. Deus é bom. Pois não conhece a Deus. Você pode ter sido ressuscitado, estava morto, e Deus te ressuscitou fisicamente, você voltou à vida, e ainda assim você não conhece a Deus. Você conhece o poder de Deus, mas não a Deus, porque conhecer a Deus, a pessoa tem que olhar para onde? Para a cruz de Cristo. Lá você vê o caráter de Deus inteiramente. Mas vamos para mais 3 afirmações. Terceiro, Deus, Ele é Salvador eficaz. Olha aqui o que nós vemos em Romanos 8, verso 1, leia comigo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A cruz tira toda a condenação. Outra afirmação negativa, no sentido de que ela simplesmente tirou de nós o juízo de Deus, a condenação de Deus sobre as nossas vidas. Colossenses 1:22, o que nos diz? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. A primeira coisa, leia aí novamente. Primeiro, ele nos reconciliou para nos apresentarmos o quê? Santos. Deus tem esse poder de nos fazer assim? Deus tem esse poder de nos apresentar santos. Santos diante do Senhor. Não somente santos, mas o que mais? Inculpáveis. Sem culpa diante de Deus. Não somente isso, mas também irrepreensíveis, sem precisar de sermos repreendidos. É uma obra eficaz. A salvação que vem da cruz é eficaz. Por isso,
Uma pessoa que realmente não conheceu a Deus pela cruz, não se santifica, não é transformado de fato. É religiosa, mas não é transformada e não é salva, porque a cruz ela é eficaz para nos fazer santos, o que mais? Inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos continuar. Ele também é eficaz. Deus também é o grande reconciliador. Leia comigo 2 Coríntios 5,19, o que nos diz? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Porque, Romanos 5, verso 10 agora, porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A cruz, o que Cristo fez na cruz, é eficaz para nos reconciliar. O que é reconciliação? Todo mundo sabe o que é, né? Quando você era criança, um pouquinho mais de tempo atrás, alguns diriam assim, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, e eu até hoje não entendi por que esse Belém. É só para rimar, só pode, né? Mas, coisa de criança era assim, né? Criança, logo depois, estava lá os dois brincando junto, o Belém foi embora, os outros também foram, tudo embora, acabou tudo. A reconciliação é aqueles que estão inimigos e não podem mais viver juntos, são agora aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo pode nos fazer próximos, aproximados de Deus pela sua cruz. Ele também nos deu acesso. Leia comigo os nossos textos aí. Efésios 2:18 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos aí judeus e gentios. Todos aqueles que creem em Jesus, seja ele judeu ou gentil, ele ganha acesso. Todo mundo sabe o que a palavra acesso significa. Acessar um site é ter a liberdade de entrar nele. Acessar a internet é ter a liberdade de se conectar com ela, não é isso? De navegar na internet. Pois então, Cristo na cruz, quando ele morre na cruz, quando ele tem o seu corpo partido na cruz, ferido e sangrando, ali abre-se a passagem de comunhão e de reconciliação e de acesso com o Pai. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Os judeus nunca faziam isso. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano, representando do povo, depois de passar por vários processos de purificação para entrar. E o que entrava em pecado morria, com uma corda amarrada no pé para eles arrastarem ele, porque ninguém podia entrar lá para tirar. Como é que ia fazer? Então, desta forma, o autor de Hebreus diz que aquilo que no Antigo Testamento não era possível, em Cristo nos foi dado livre acesso, nos foi dado liberdade, mas não somente liberdade, agora é para entrar com intrepidez. E é por isso que nós oramos com ousadia e paz com Deus, não chegamos mais na oração assim, tímidos. Será que Deus vai me aceitar? Será que... Não chegamos por meio de outros, nós chegamos direto por meio de Cristo, entramos na sala do trono e falamos com o Senhor, não por causa nossa, mas por causa de Cristo Jesus. A cruz fez isso. O verso Hebreus 10:20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou, o véu do templo,
isto é, pela sua carne. Quando ele morre na cruz, ele rasga não é somente a sua carne, o seu sangue que é vertido, a sua carne que é rasgada, mas o véu do templo, dando abertura agora para cada crente, cada um que crê em Cristo Jesus, ter acesso nesse novo caminho. Verso 21, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, isso é Jesus Cristo. 22, vamos ler juntos? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A nossa vida, o corpo aí é o nosso ser como inteiro, lavado com a água pura, a água que verte do próprio Jesus, não a água, não a água do nosso batismo, ela está contaminada, nem do Rio Doce, né? É a água que vem de Cristo Jesus, quando ele derrama, sai o quê? Sangue e água. É daquele vertimento, daquele derramamento, que nós somos purificados e temos acesso. Glória a Deus. Amém? Vamos prosseguir. Nos diz assim, também, a cruz. A cruz nos diz que Cristo é o nosso Senhor. Por que Cristo é o nosso Senhor? Primeiro, porque ele nos resgatou. 1 Timóteo 2,6 nos diz assim, 5 e 6, nos diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Eu quero perguntar para você, quem foi que morreu na cruz por você? Oi, Maria, José, Tiago, Hitler, a Dilma? Não foi nenhum desses, né? Não foi nenhum desses. Giannichini, embora muita gente fica vendo Giannichini e gasta um tempão mais do que a palavra. Giannichini talvez eu não sei, nem sei se ele está na televisão mais. Tantas pessoas que estão lá e foram morrer, foi ele que morreu por nós. Neymar, né? Messi. Esse morreu por nós. Seu pai morreu por você numa cruz? Sua mãe? Seu irmão? Não. Só tem um mediador, porque só um subiu naquela cruz e só um recebeu no seu corpo as punições de Deus que era para você. Portanto, só ele é aquele mediador que veio para resgatar. Agora, a palavra resgate é que é muito importante, porque é o preço pago pela libertação de um escravo. Portanto, nós que éramos escravos do pecado, e Cristo diz, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Ora, todos nós então, todos nós cometemos pecado, escravo do pecado, mas Cristo nos resgatou do pecado, tirando primeiro a culpa do pecado inteiramente, tratando de tirar o domínio do pecado e, por fim, tirará a presença do pecado em nós, nos libertando completamente. Esse é o resgate. Ele é Senhor, então, nosso, porque Ele nos resgatou. Nós éramos escravos do pecado, agora não podemos ser mais do pecado. Portanto, se você tem algum pecado em que você é escravo, deve colocá-lo, levá-lo à cruz de Cristo hoje. Você não pode continuar escravo desse pecado. Amém? Eu sei que todos nós temos um pecado mais acariciado. Então, um ou mais. Então, pegue esse pecado e leve à cruz agora pela fé, entregue ao Senhor. No Antigo Testamento, comprar de volta uma propriedade ou pessoa, com a finalidade de manter essa pessoa na família, isso era um resgate. Um resgate, isso era redenção. Isso era redenção. Como, por exemplo, o caso de
do livro de Ruth, você pode ler depois o livro de Ruth, fala sobre isso. A redenção diz-nos em 1 Pedro 1,18 assim, e 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes redimidos do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Este sangue que foi o preço pago para nos redimir, para nos trazer de volta à família de Deus. Portanto, nós somos propriedade de Deus. Diz 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 20, pois fostes o quê? Resgatados por preço. Esse é o preço pago na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu quero, caminhando para o final desta mensagem, e você leia comigo Romanos 5, versos 6 a 11, que nos diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos injustos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguma coisa que te interessa, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Continuemos. Logo, muito mais agora, leiamos, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu quero perguntar para você o que está aí no final. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus. Qual é a glória da sua vida? Nós iniciamos essa série falando sobre a glória da cruz, em que Paulo diz em Gálatas 6,14, pois não me envergonho da cruz de Cristo. Eu não me envergonho da cruz de Cristo. Eu não tenho vergonha da cruz de Cristo. E eu não me glorio em mais nada, senão na cruz de Cristo. A minha glória está inteiramente na cruz de Cristo. Mas a minha pergunta hoje é, será que hoje nós estamos tendo satisfação na alma e basta a cruz de Cristo para termos? Suspeito que não. Suspeito que as igrejas hoje, as pessoas estão em busca de algo mais que a cruz. Uma coisa que não existe. Imagine que você recebesse todo o dinheiro do mundo, tudo, todo. Catasse tudo e entregasse na sua mão. E você recebesse aquilo tudo e depois falasse assim, eu quero mais. Mais dinheiro. Mas mais aonde? Pois não tem. Pois a cruz é tudo o que Deus pode fazer. Pôde e fez. Era o impossível mesmo. Era coisa que só Deus podia fazer. Mas hoje, irmãos, nós aprendemos a buscar algo mais. Alguma coisa que nos estimule
a viver e que não seja baseado na cruz de Cristo, que seja baseado em qualquer coisa que nos chame a atenção fora desta cruz. Primeira afirmação que eu quero fazer é que se você se basear em qualquer coisa fora da cruz, é idolatria. Eu estou firme em Cristo porque Deus, eu estou alegre com Deus porque Deus me deu o livramento de todas as minhas tribulações hoje. Tá. Você pode ficar alegre por causa disso? Pode. Mas se a sua alegria está nisso, é idolatria. Eu me firmo em Cristo porque eu estou vendo Deus me abençoar dessa e daquela maneira. Você se firma em Cristo por causa disso? Pois então isso é idolatria. Qualquer coisa fora do que Cristo fez na cruz é idolatria. Qualquer coisa que não seja obra de Cristo na sua vida é idolatria. Há 9 dias aqui atrás, eu preguei no sábado aqui para o encontro de jovens evangélicos e estava notando uma coisa. Quando se fala do evangelho e quando não se fala de bênção, é tão chato para muita gente, é tão chato. O pregador já não presta, né? Já não é bom, já não tem muita performance. O assunto é uma coisa do além, literalmente do além que ninguém quer saber. Então, deu niquê. Dá niquê. Nós estamos sendo treinados a nos preocupar tanto com esse mundo, que você hoje e eu, nós não temos mais a percepção do que Francis Schaeffer chamava de andar de cima, que era a preocupação com as coisas eternas. Também, a gente não se preocupa mais com coisas eternas. Nossa alma só tem alegria nas coisas terrenas, imediatas, do aqui e do agora. E nós estamos cada dia mais sendo treinados por isso. O mundo é assim, e o mundo entrou dentro da igreja assim. E nós não temos mais alegria nisso. Alguns cânticos, quando você escolhe cânticos que falam sobre a justificação, sobre a graça, ainda se cantaria bem se o embalo fosse bom, mas a letra não instiga, muita gente não apaixona mais o coração, não tem gente se apaixonando tanto por isso. Mas se falar de bênção para a direita, eu sou abençoado para a esquerda, para todo lado, menina, aí, meu filho, aí nós... É verdade, entendeu? Nós estamos, dia após dia, perdendo essa paixão. No meio da Segunda Guerra Mundial, uma criancinha estava perdida nas ruas, numa rua na França, não lembro o nome da cidade francesa, não lembro o nome. E um dos soldados franceses perguntou para ele assim: onde você mora? Como é que eu faço para saber sua casa, para você reencontrar seus pais? Como é que você pode reencontrar seu pai? E a criancinha disse: o senhor está vendo aquela cruz lá no alto daquela igreja? Me leva lá naquela cruz, lá naquela igreja. E eu acho a casa do meu pai. A verdade bíblica é essa: vá até a cruz e você encontra a casa do Pai Celeste. Vá até a cruz e você encontra a casa do Pai. Se você não for à cruz, não encontra a casa do Pai. Não há salvação para quem não vai à cruz de Cristo. Vá à cruz de Cristo.
Gaste essa semana tempo pensando nisso. Faça um exercício, você vai ficar meio louco diante do que o mundo é. O mundo só pensa em dinheiro, só pensa em fantasias e loucuras. Mas você vai andar pensando na graça de Cristo durante essa semana, demonstrada na cruz. E quando você estiver bem absorvido, bem tomado pela cruz, você vai enxergar melhor quem é Deus. Você vai chegar bem pertinho da casa do Pai. Lá você vai ver que essa vida aqui não é nada e que tudo que virá na eternidade é seu, é seu. A casa do Pai é sua. Você o encontrou na cruz de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Jesus, atrai o nosso coração a Ti. Atrai nosso coração ao Senhor. Sabemos que são muitas distrações e o diabo luta tremendamente para que nós nos distraímos, para que nós nos distraiamos para longe da Tua cruz, daquilo que o Senhor fez por nós, de quem é o Senhor, de como o Senhor demonstrou ali a Tua justiça e o Teu grande e imenso amor por nós. Eu quero pedir ao Senhor que aqueles que têm fome e sede de justiça, o Senhor venha saciar. Aqueles que precisam sentir-se verdadeiramente amados, amparados, guardados, que olhem para a cruz do Senhor e vejam a grande obra do Senhor ali. No nome de Jesus, ó Pai, assim eu peço, dependendo só do Senhor, em nome de Jesus. Amém.